saiu o segundo relatório gerencial do SNEL 11 sobre energias limpas, que por enquanto só investe em energia solar, mas não descarta a possibilidade de no futuro ampliar o seu tipo de investimento. Eu sou a Emily, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O SNEL é um dos meus fundos imobiliários favoritos, eu já falei isso aqui nos outros vídeos onde eu mostro a minha carteira, e nesse vídeo eu vou falar especificamente do relatório gerencial publicado agora no dia 25 de julho, que é referente aos meses de maio e junho. Taxa de administração 0,12% ao ano e a taxa de gestão 1,08%, somando tudo isso vai dar 1,20% ao ano, e o fundo também cobra taxa de performance, que é 20% sobre o que exceder o benchmark, que no caso é o IPCA mais 7. O gestor já começa aqui com os principais pontos. O Bullet Points de maio foram distribuídos R$ 1,55 por cota, tem um lucro acumulado, um caixa acumulado de 63 centavos por cota, e o dividend yield anualizado é de 15,04%. O valor patrimonial antes do desdobramento era R$ 108,91. Estava sendo negociado com um PVP de 1,21% acima do seu valor patrimonial e contava com 7.353 cotistas. Em junho, o fundo distribuiu 10 centavos por cota. Sobre a distribuição dos dividendos, veio sim um pouco menos esse mês, mas o gestor garante que o que está faltando será distribuído no final do semestre ou quando se acumule um valor suficiente para entregar um valor inteiro ao cotista, já que esse valor é um milésimo de real e na base 10 é mais complicado para distribuir. O lucro acumulado agora é de 4 centavos, afinal esse valor também foi dividido por 15, e o dividend yield anualizado é de 14,39%. O PVP ainda com ágio agora de 27%, conta com 8.205 cotistas. Aqui em destaques, o gestor fala um pouco sobre o desdobramento de cotas na proporção de 1:15. 1:15, eu vejo muita gente perguntando lá nas redes sociais do gestor, e pelas perguntas eu vejo que as pessoas ainda se confundem muito. O desdobramento foi na proporção de 1:15 e não na proporção de 1:10, como é mais comum no mercado. Todas as usinas desenvolvidas com os recursos da primeira emissão de cotas se encontram em fase de operação. Outro destaque foi a assinatura do contrato com a empresa Lemo por um prazo de 10 anos. De acordo com um dos gestores, o prazo médio de vencimento dos contratos é de 12 anos. Aqui, o gestor fala um pouco sobre o cenário macroeconômico, vai falar sobre os Estados Unidos, o dólar, a Europa, o Brasil. Na coluna de energia, eles abordam a evolução das usinas solares em usinas híbridas, combinando a geração de energia solar com o armazenamento em baterias de lítio, que é para otimizar o despacho, a entrega de energia. Na carta do gestor, ele fala um pouco sobre a performance do fundo, distribuiu para o mês de maio R$ 1,55 e para o mês de junho distribuiu 10 centavos. Ele fala também aqui o que eu já falei sobre a diminuição dos rendimentos agora que é base 10. Em relação à variação das cotas, teve um retorno total de 299,3% do CDI, 541,6% do IPCA e 13,1% do benchmark do fundo, que é o IPCA mais 7. Quanto ao volume, foram negociados 11,7 milhões no mês e uma liquidez média diária de R$ 560 mil, que é muito importante para o fundo. No mês de junho, o retorno total representou 684% do CDI, 2.567% do IPCA e 694% do benchmark do fundo. Quanto ao volume de negociação, foram negociados 10,3 milhões de reais no mês e uma média diária de R$ 517 mil. Na leitura do time de gestão, o fundo segue apresentando um bom desempenho. Sobre as usinas, a gente sabe que existe um atraso para começar o fluxo de caixa das locações por causa da carência. Então, para agosto, a gente tem previsão de faturamento para Sanremo 1 e para a Montada 2. A usina de Petrolina tem a previsão de faturamento para setembro.
Aqui ele fala um pouco sobre a usina de Itabira. Eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo sobre o Isnel. Essa usina agora passa a pertencer ao fundo. Ela já tem um lucro acumulado de mais de 1 milhão, mas como eu disse, ela tem uma dívida, um CRI, que foi emitido a IPCA mais 11%. 11%. É uma dívida bem alta. Vê lá no meu vídeo o que o gestor falou sobre isso, eu conversei com ele sobre isso. Eu fiz uma pergunta para ele sobre isso lá nas redes sociais e ele me respondeu. Vê lá no meu vídeo de análise, eu vou deixar um card aqui para vocês. Aqui ele fala sobre as usinas que foram desenvolvidas com os recursos da primeira oferta, desenvolvidas e compradas, né? A Itabira foi comprada. E todas já estão em fase de operação. Aqui ele fala um pouquinho sobre a segunda emissão. Todo o recurso da segunda oferta já foi alocado em 3 usinas. A usina fotovoltaica de São Bento Abade, que está localizada em Minas Gerais. A usina Mundo Melhor, lá em Goiás. E a usina Liberdade, também em Goiás. Tem um ponto importante aqui, ele fala sobre as despesas do fundo. Nós destacamos que no mês de junho ocorreu uma cobrança indevida relacionada às taxas de gestão e administração. Eles explicaram isso na live. O que aconteceu foi que o antigo administrador se confundiu, de acordo com eles, e eles fizeram um pagamento 15 dias antes e agora no próximo mês, para compensar, eles vão ficar 15 dias sem receber. Aqui eles falam sobre a performance e desempenho da cota no mercado secundário. O Isnel está performando muito bem, está ganhando aí de todos os seus indexadores. Número de cotista no longo prazo vem numa crescente, deu uma diminuída aqui, mas já se recuperou. Cota patrimonial versus a cota de mercado. O Isnel está sempre negociando acima do seu valor patrimonial. Eu sinceramente não acho que vai voltar, eu acho que eles vão fazer uma reavaliação patrimonial, esse valor vai subir e aí vai se aproximar um pouquinho da cota de mercado. Mas isso é o que eu acho. Tem uma distribuição de dividendo bem linear. A gente sabe, eu já comentei também, que o Isnel ficou um bom tempo sem distribuir rendimentos, então esse dinheiro ficou alocado em renda fixa. DRE do fundo, primeiro mês com receita de locação de usina. Não é um valor super grande, mas eles também já explicaram que a tendência é sempre crescer, crescer e crescer. A aplicação em caixa, não é segredo para ninguém que o Isnel aplicou o dinheiro em caixa. E operações compromissadas. Lá no vídeo que eu fiz a análise completa do Isnel, eu falo sobre essas operações, mas basicamente eles investiram dinheiro em um CRI da empresa que está construindo a usina. Aqui em despesas é onde entra aquele valor, né, R$ 286.109, que é do erro da administradora. E aqui o histórico de distribuição. Atualmente o caixa do Isnel é de 4 centavos por cota. Aqui vai falar sobre a carteira do fundo, né? Falar de cada usina, todos indexados à inflação, os CRIs que ele tem, as compromissadas e o caixa. Então a gente tem 137 milhões de patrimônio. Aqui no detalhamento das usinas, a gente pode ver que o fundo tem 8 usinas já em operação e tem mais 3 em obras. Tem 4 inquilinos, 4 contratos de energia compensada, ou seja, a empresa só vai pagar ao fundo aquilo que o cliente dele consome. E no contrato Take or Pay, independente do que o cliente consegue consumir de energia, o inquilino paga ao fundo o valor acordado. Exposição por tipo de ativo, por distribuidora. Não gostei desses gráficos, não dá pra gente ver direito aqui o nome. E a gestão termina falando um pouco, detalhando um pouco sobre cada uma das usinas. Me fala aí nos comentários. Você já é cotista do Isnel? Tá pensando em ser? O que você acha desse fundo imobiliário? Eu sou cotista. Eu estou contente, claro que ainda está começando, mas eu estou bem positiva sobre ele. Não se esqueça também de curtir, de se inscrever. Eu sempre faço vídeos aqui sobre o Isnel e aproveita também para conferir o vídeo onde eu faço uma análise completa dele desde o começo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.